Nossa jornada nos leva aos primórdios do cristianismo, mergulhando nos relatos bíblicos e nas histórias dos primeiros seguidores de Jesus. Hoje, exploraremos o destino de Tiago, um dos apóstolos mais próximos de Cristo, cuja vida e morte oferecem um vislumbre vívido da perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos. Através das páginas do livro de Atos dos Apóstolos, testemunharemos a coragem e a devoção de Tiago, cujo martírio ecoa ainda hoje como um testemunho da fé inabalável dos primeiros discípulos de Jesus. Quando exploramos a figura de Tiago na Bíblia, é importante compreender que 4 personagens bíblicos são identificados no Novo Testamento com esse nome. O nome Tiago é a forma grega do nome hebraico Jacó, cujo significado é assegurador de calcanhar ou assuplantador. Quantos Tiagos são mencionados na Bíblia? Como mencionado, há 4 Tiagos no Novo Testamento. 2 deles foram membros do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Outro era meio-irmão de Jesus. Por fim, o último Tiago, menos conhecido, era pai do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu. Sem dúvida, a identificação dos 3 principais personagens chamados Tiago na Bíblia tem sido motivo de intensos debates entre estudiosos. Especialmente, há discussões sobre se o Tiago que liderou a Igreja de Jerusalém e o autor da Epístola de Tiago são a mesma pessoa. A posição mais comum entre os estudiosos sugere que o Tiago líder da Igreja e o Tiago autor da Epístola são uma única pessoa, possivelmente também irmão de Jesus. Vamos agora explorar um pouco mais sobre a história desses 3 proeminentes homens chamados Tiago na Bíblia. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, junto com seu irmão João. Originários da profissão de pescadores, Tiago e João deixaram suas redes para seguir o Mestre. Sua mãe, Salomé, também era uma seguidora de Jesus, e há tradições que sugerem que ela poderia ser irmã de Maria, mãe de Jesus, o que faria de Tiago um primo de Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, Tiago testemunhou inúmeros milagres e ensinamentos, tornando-se um dos discípulos mais próximos e confiáveis. Sua devoção e dedicação ao Mestre foram exemplares. No entanto, sua jornada chegou a um fim trágico quando se tornou o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, aproximadamente em 44 d.C., por ordem de Herodes Agripa I. Mesmo diante da perseguição, Tiago permaneceu firme em sua fé até o fim, deixando um legado de coragem e devoção para todos os seguidores de Cristo. Tiago, filho de Alfeu, é um dos apóstolos de Jesus, embora sua história seja envolta em mistério. Pouco se sabe sobre ele, exceto pelo fato de ser mencionado nos evangelhos de Mateus e Marcos. Ele é frequentemente identificado como a Tiago, o menor, uma expressão que pode indicar tanto sua estatura quanto sua idade. Não há registros históricos conclusivos sobre sua relação com outros apóstolos, mas há especulações de que ele poderia ser irmão do apóstolo Mateus, também conhecido como Levi. Apesar da falta de informações detalhadas sobre Tiago, seu papel como apóstolo de Jesus o coloca entre os seguidores mais próximos do Mestre durante seu ministério terreno. Sua dedicação e serviço ao lado de Jesus certamente deixaram um impacto duradouro na história do cristianismo. Tiago, líder da Igreja em Jerusalém, é um dos personagens mais proeminentes no contexto do cristianismo primitivo. Sua influência é notável, especialmente durante o concílio descrito em Atos 15 verso 13, onde desempenha um papel significativo. Ele é comumente associado à autoria da Epístola de Tiago no Novo Testamento, embora algumas discussões acadêmicas ainda persistam sobre esse ponto. Sua carta reflete uma profunda compreensão da fé cristã e oferece instruções valiosas para os crentes da época e para os cristãos de hoje. Além disso, há evidências sugerindo que Tiago era meio-irmão de Jesus, embora em suas escrituras ele se identifique humildemente como servo do Senhor Jesus. Essa conexão familiar é mencionada nos evangelhos, onde os irmãos de Jesus são nomeados, incluindo um chamado Tiago. Sua posição de liderança e sua dedicação ao serviço religioso tornaram Tiago uma figura central na história do cristianismo primitivo, deixando um legado duradouro para os crentes ao longo dos séculos. Além disso, o apóstolo Paulo faz referência a outro Tiago, chamado de irmão do Senhor, a quem ele encontrou durante sua visita a Jerusalém para se encontrar com o apóstolo Pedro.
Paulo também nos informa que este mesmo Tiago teve um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. O testemunho de Paulo continua, descrevendo Tiago como uma das principais figuras da igreja em Jerusalém, juntamente com Pedro e João. O fato de os crentes judeus que vieram a Antioquia afirmarem terem sido enviados por Tiago confirma ainda mais sua posição de liderança em Jerusalém. Escritos dos primeiros séculos relatam que Tiago foi martirizado, sendo apedrejado e espancado por sua fidelidade ao Senhor Jesus. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer pela causa do Evangelho. De fato, com exceção de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus e tirou a própria vida, Tiago, também conhecido como Tiago Maior, é o único do grupo dos 12 apóstolos de Cristo cuja morte é registrada na Bíblia, no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto a morte de Tiago está registrada nas Escrituras, as mortes dos outros apóstolos de Jesus são conhecidas apenas por meio de antigas tradições cristãs. Essas tradições, embora não estejam registradas na Bíblia, são bem documentadas e parecem ser bastante confiáveis, sendo transmitidas por antigos historiadores e pelos pais da Igreja. No entanto, é importante reconhecer que alguns desses relatos são claramente confusos e desencontrados. Em alguns casos, até mesmo confundem certos apóstolos de Jesus com outros personagens bíblicos. Portanto, é fundamental manter em mente que, embora as antigas tradições possam nos fornecer insights sobre determinados fatos e nos ajudar a entender melhor o contexto bíblico e pós-apostólico, elas não podem oferecer o mesmo nível de certeza que o texto bíblico proporciona. Deve-se ter cautela para não equiparar essas tradições à autoridade das Escrituras Sagradas. Dessa forma, o registro presente na Bíblia sobre o primeiro apóstolo a morrer pela causa do Evangelho permanece como o mais confiável e digno de nossa confiança. Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado pela causa de Cristo, enfrentou sua morte durante um período de intensa perseguição contra os primeiros seguidores do cristianismo. Essa perseguição foi promovida por Herodes Agripa I, que era neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. É notável que o mesmo Herodes Agripa I, que ordenou a morte dos meninos em Belém na tentativa de matar o recém-nascido Jesus, e que também participou da condenação de João Batista, tenha sido o governante responsável por essa perseguição contra os cristãos. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos o relato da perseguição promovida por Herodes Agripa, na qual o apóstolo Tiago foi martirizado à espada. Nesse período de violência contra os cristãos, Pedro também foi preso, mas foi milagrosamente libertado pelo Senhor através de um anjo. A Bíblia registra que a crueldade de Herodes era apoiada pelos líderes judeus da época, demonstrando a intensidade da perseguição. Curiosamente, Tiago era irmão de João, outro dos 12 apóstolos de Jesus, e ambos receberam do Senhor Jesus a previsão dos sofrimentos que enfrentariam por causa do Evangelho. Jesus disse a eles: "Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado", indicando que enfrentariam desafios semelhantes aos dele. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 depois de Cristo, e a menção de que ele foi morto à espada sugere que foi decapitado. Apesar desse trágico evento, o Evangelho não foi silenciado, e a Igreja continuou a crescer.